Júnior que fez o gol. 2-0 no primeiro jogo, Volta Redonda. E 1-0. Contra Cabo Friense, 1-0. E o time caiu de produção. O próprio Carpegiani falou claramente sobre isso. Mas o Vinícius Júnior era garoto depois da partida. Porque a gente já o considera um cara mais experiente desse. Ele é da mesma idade dos outros. Mas ele já é mais rodado no profissional. Mas ele já é do Real Madrid, inclusive. Inclusive com prazo de validade, né? Está cumprindo o aviso prévio para ir embora. Agora, é um time que o torcedor do Flamengo tem que entender que nesse início de campeonato, e sábado tem clássico com o Vasco. Sábado tem clássico com o Vasco. E sábado já não pode mais fazer 5 substituições, só 3. Ontem... Aliás, que história surreal, né? A comissão da competições da FERJ tinha informado que tinha essa autorização. Sim. E não tinha. Não tinha. Surreal isso. Quando contactaram a CBF para perguntar e contactaram aqui a federação, olha, não pode. Na base, sim. Profissional com clube de Série A, não. Então, amanhã, né, a rodada começou hoje, inclusive, né, no Campeonato Estadual. Nessa terceira rodada não dava mais tempo, ainda podem 5 substituições em 3 atos, como eles consideram. Mas fim de semana não. Mas o torcedor do Flamengo sabe que esse não é o time da temporada. O time voltou agora, na temporada, a treinar. Não sei nem se contra o Vasco vai ser o time titular, porque não há nem 15 dias de treinamento, tem uma semana, 10 dias, né? A preocupação do Flamengo é, primeiro, qual vai ser a punição que a Conmebol vai impor ao Flamengo para o dia 28, para começar a Libertadores? 2, a proposta da Udinese será firme pelo Viseu, pelo Felipe Viseu? E aí, mais do que nunca, reforça aí a necessidade de ter um 9, né? Porque de trazer um 9. Guerreiro suspenso, Viseu indo embora. Viseu indo embora. Lincoln, apostar no menino ainda não pode. Não. Não pode ser isso. No Viseu dá para apostar, no Lincoln não. No Lincoln ainda não. Dá para apostar a médio prazo. Viseu não é nem aposta já, né? Não é mais aposta. Mas você escolher o Viseu como titular é uma aposta. Porque você diz assim, não vou buscar o 9 porque eu tenho o Viseu. É você cacifar o Viseu. Sim. Então, mas cacifaram o Viseu na Sul-Americana e o cara... Não, porque não tinha mais. Porque é uma urgência, não tinha como contratar. Mas cacifaram. Não tinha, sim, pela necessidade. Porque não tinha outro. Mas é diferente de você deixar de buscar um jogador para começar a temporada ali. Né? Que eu acho que é o que o Flamengo deve fazer. Agora, se realmente for negociar, aí não tem jeito, tem que buscar. Mas não é mais difícil você entrar no fogo do que você começar treinando numa pré-temporada? O cara entra no fogo e responde. Na pré-temporada não vai responder? Eu acho que vai responder. A minha opinião é de que o Flamengo deve ficar com o Viseu para ser o seu centroavante até a volta do Guerreiro e talvez até depois da volta do Guerreiro ele se mantenha. Eu acho isso. Agora, é uma aposta porque tem muita gente que acha que ele não está pronto ainda para ser o titular do Flamengo. Desconfia. É uma questão. E no ano passado não tinha outro, não tinha como colocar outro. Tinha que ser ele e ele foi bem. Agora, se vender, não dá para fazer o mesmo com o Lincoln. Não, esse está muito mais atrasado. Eu acho até que o Lincoln pode terminar a temporada na frente do Viseu. Pode. Desde que ele tenha concorrência. Agora, contratar um jogador hoje pro lugar do Viseu, eu acho que é justo desde que você saiba quem vai contratar. Contratar um cara para chegar para que não vai resolver, não adianta. Henrique Dourado resolve? Não, eu não sei. Eu acho que o Henrique Dourado combina mais com o Corinthians do que com o Flamengo. E eu duvido que o presidente Pedro Abad negocie com o Flamengo. Também acho. Sabe por quê? A pressão vai ser enorme dentro do Fluminense. Uma pessoa dentro do Fluminense usou até a seguinte expressão, PVC, para mim, quando eu perguntei. Se passar o dinheiro pagar a multa, leva. 18 milhões de reais. Aí o Pedro Abad fica chupando o dedo. Mas aí o Flamengo não tem 18 milhões para pagar no Henrique Dourado. O orçamento dele prevê 10. E você tem que vender. Então, assim, a questão do Henrique Dourado e essa pessoa do Fluminense me diz o seguinte: se o Fluminense negociar com o Flamengo, ou até mesmo o Vasco, sério do Vasco, que eu também não acredito, eu acho uma situação meio surreal você pensar no Vasco, até pelo salário do Henrique Dourado. É um tiro no pé, é pedir para ir embora da presidência fluminense. A pressão já está muito grande. Eu duvido que ele, se tiver uma outra proposta do Corinthians, né, como a gente está falando aqui, ele não vai negociar para São Paulo para não ter esse tiro no pé dele. Agora, eu acho que a gente está aqui conjecturando. Eu digo que eu acho que o Henrique Dourado combina mais com o Corinthians do que com o Flamengo pelo estilo de jogo dos dois times. O Flamengo é um time que trabalha mais a bola no campo de ataque, que precisa menos de um pivô e mais de um centroavante, embora o Guerreiro seja muito pivô, mas tem mais capacidade de dominar a bola e jogar no mesmo ritmo dos demais. Posso estar enganado, o Henrique Dourado pode até chegar. E eu tenho a impressão que a gente vai ter uma notícia do Henrique Dourado, se não é informação, é mais em função de algumas declarações que a gente ouviu recentemente, e a gente vai ter uma notícia do Henrique Dourado de um lugar que a gente não está imaginando. Porque o Carille não é de mentir. O
quer dizer que o Carille não vai mentir nunca, nem que não esteja mal informado. Mas quando o Carille diz que ele ouviu da diretoria que não é para contar com o Henrique Dourado, eu acho provável que ele esteja falando uma coisa que se confirme ali na frente. E somado a isso, o Henrique Dourado disse que já acertou. Já acertou com um clube. Com alguém. Com um clube. Pode ser um clube que não seria nem no Brasil. Pode ser um do Japão? Do Robinho. Pode ser um do Japão? Aqui falando do Robinho. Robinho no Atlético, Robinho no Santos, Robinho no São Paulo, Robinho no Grêmio, Robinho não sei onde. Robinho está no Sivasspor da Turquia. Então pode acontecer uma coisa parecida. Pode não ser nem Corinthians nem Flamengo. Mas sem exageros, eu vejo o Henrique Dourado no Flamengo, no Grêmio, no Santos, no São Paulo. Imagina Henrique Dourado. A gente discutiu São Paulo na abertura. Quem poderia ser o 9 do São Paulo? No Corinthians. Não, ele joga em inúmeros clubes. Todo mundo querendo o 9, né? Sem exagero, e diante do que a gente tem... Botafogo, Vasco. E diante do que a gente tem no mercado hoje, e o Fluminense. E o Fluminense. Não vou esquecer que o Fluminense seria muito legal. Que não, lá não, Ok, né? mas aí o Fluminense vai ter... Olhando para o Fluminense vai ter que correr atrás de alguém. O Fluminense vai apostar no Pedro. Vai apostar no Pedro. Já foi o time montado ali, o ataque montado com o Pedro e o Marcos Júnior é o ataque do Fluminense. A situação do Fluminense não vai buscar ninguém, não. Agora, o Flamengo tem que pensar numa coisa... não tem. O Flamengo tem que pensar numa coisa muito especial. Quando voltar o Guerreiro, se você contrata o Henrique Dourado, você tem Guerreiro, Henrique Dourado e Viseu. E Lincoln. Então, aí é que tá, não é melhor dar... Não que eu seja contra a contratação de um outro centroavante, vamos entender. Mas se o Guerreiro volta e vai fazer parte dos planos do Flamengo, essa é a ideia de momento, e não negocia o Viseu, não é melhor dar chance para alguém da base como o Lincoln, que está todo mundo considerando que é uma joia a ser lapidada, do que trazer um jogador que pode ser o Love, pode ser o Henrique Dourado? É algo que o Flamengo deveria pensar com muito carinho. Esses 2 primeiros jogos do Campeonato Carioca mostraram que tem muita gente na base que pode servir para o Flamengo nessa temporada. Eu quero botar o Eduardo Savoia no papo aqui também com a gente no Expediente Futebol para falar de Flamengo, mas o Flávio Vinick está ao vivo com a gente para finalizar esse noticiário, para trazer aí informações do Flamengo. É com você, Vinick, contigo aí no Ninho do Urubu. Olá, Milton Rodrigues, boa tarde para você, boa tarde a todos aí do Expediente Futebol. Acabou ainda agora aqui na sala de entrevistas coletivas a entrevista com o lateral esquerdo René. A gente não teve acesso à atividade, o último treino do Flamengo antes desse jogo contra o Bangu, quarta-feira, terceira rodada do Campeonato Carioca. O Flamengo tentando manter 100% de aproveitamento, por enquanto 2 jogos, 2 vitórias. Muito mistério por aqui em relação ao time que começa jogando, né? A gente lembra que na estreia do Carioca foi um time inteiro de garotos. Aí na última partida, o Flamengo já foi reforçado por 5 jogadores que já integram, né, a equipe profissional. O próprio René voltou à equipe, o Rodinei, teve o Léo Duarte, o Vinícius Júnior e o Lincoln, que são os garotos também, mas reforçaram esse time. Então, a tendência é que para esse jogo contra o Bangu entrem mais jogadores experientes. A gente já conseguiu descobrir aqui 2 jogadores que vão para essa partida que estão relacionados. 2 novidades seriam o recém-contratado Marlos Moreno, acabou de chegar, deve fazer a estreia. A gente não sabe também se ele começa jogando ou vai para o banco. Vai para o jogo com certeza, mas pode ser uma opção para entrar no decorrer da partida. Torcedor do Flamengo com muita curiosidade em relação a esse jogador, que foi muito bem no Atlético Nacional com o Rueda, mas depois andou pela Europa e não repetiu as mesmas atuações. Então existe esse suspense, como será que se apresenta o Marlos Moreno com a camisa rubro-negra. A outra novidade que a gente já sabe que vai para o jogo é o volante Rômulo. E aí entra uma questão importante, porque já pensando para frente na estreia da Libertadores, o grande objetivo do Flamengo, que é a Libertadores, contra o River Plate dia 28, o Cuejar não participa dessa partida, dos 2 primeiros jogos, porque está suspenso. Então, o Carpegiani já faz um teste com o Rômulo para saber se ele pode jogar nesse setor. O Ronaldo e o Jonas vinham sendo escalados ali como volantes. São essas as... Se bem feito, pode render frutos, né? Até porque a gente está vendo aí que a safra do Flamengo é boa. Mas tem aquele outro lado, né? A responsabilidade de lançar em competições importantes, como o Comebol Libertadores, Copa do Brasil em reta final. Como trabalhar isso, hein, Savoia? Olha, é difícil para a direção, viu, Milton? Porque às vezes a lógica manda você apostar nos garotos, mas se você aposta nos garotos e não dá certo, a cobrança vai em cima da direção. Por que não contratou alguém mais experiente? Perdeu o Guerreiro, pode perder o Viseu, que não é tão experiente assim, mas já tomou conta da posição, já ganhou a confiança da torcida. Então é muito difícil também para o dirigente tomar uma decisão. Mas eu, particularmente, eu gosto
do pessoal que vem da base, esse Vitor Gabriel, assistia a Copa São Paulo, jogou aqui, foi jogar pelo campeonato do estado do Rio de Janeiro, todo mundo que chama campeonato carioca, voltou, jogou de novo, meteu gol. Ele roubou uma bola na intermediária do Flamengo e deu um pique até a área adversária, fez um golaço, contra a Portuguesa fez mais 2. Então, um jogador desse, você não pode desperdiçar. Eu, por exemplo, eu tinha a opinião que no caso do Vinícius Júnior, se o cara é diferente, tem que botar para jogar. Tem que botar para jogar. Vai esperar o quê? Já está vendido pro Real Madrid e não bota para jogar? Tanto é que agora está começando a fazer diferença. Por quê? Você dá... Jogador precisa de confiança, autoestima, tem que confiar nele. Às vezes ele confia nele, mas não tem o respaldo da opinião pública, do técnico, da torcida, da mídia. Então, eu não sei, viu? Mas alguma coisa me diz que o Flamengo devia investir mais nas revelações. Até porque, se você voltar no passado, olha quantos e quantos times o Flamengo já não teve, que ganhou títulos importantes com a base de jogadores que veio da sua base. Então, acho que essa é a história do Flamengo. O Flamengo tem investido na base, tem aumentado o investimento na base e tem colhido os resultados. Mais uma vez está na final da Copinha aí, né? Com São Paulo. Com São Paulo, mas nos últimos anos tem chegado com regularidade. Afinal, foi campeão no retrasado. E 11 também. E 11 também. Então, mas assim, eu digo agora, nessa última reta agora, onde houve um aumento mesmo do investimento. E o investimento se paga com facilidade. Por exemplo, está aí o Vinícius Júnior e outros jogadores que podem sair. A questão é a transição desses jogadores para a utilização deles no time principal, devido ao excesso de cobrança. No Flamengo, a história de você não aproveitar jogadores com potencial é gigantesca, porque vai do céu ao inferno muito rápido. Um dia é muito bom, no outro dia não presta. Então, é importante que a torcida entenda isso também, porque a torcida tem sempre essa expectativa da contratação. Quem é que o Flamengo vai buscar? Todo dia eu recebo nas minhas redes sociais, o atacante tal, não sei onde, não cabe no Flamengo. Ontem a gente fez o jogo da Libertadores, aí o rapaz fez o gol, entrou lá o Freitas, o tanque, no Oriente Petroleiro. Aí hoje já tinha um cara me perguntando, esse cara do Oriente Petroleiro não podia ser o atacante do Flamengo? Não, tem que ser o Viseu. O Viseu tem proposta da Udinese, é o que dizem aí. Tudo bem, se não tiver a proposta, se não vender o jogador, mas fazer a torcida compreender que esses jogadores estão sendo produzidos e que precisam de espaço. Claro, não todos, mas precisam de espaço dentro do elenco do Flamengo. Vamos no Nilton Santos, porque de atacante para atacante, do Viseu para o Brenner. O Brenner tá